Então, nós estamos aí com o livro No Mundo Maior. Essa semana eu fui fazer uma pesquisa. Meu Deus, quantas pessoas estudam a obra do Chico, né? Nós tivemos com um amigo ontem, e esse amigo diz quantos anos que ele está estudando no nosso lar? Que ele falou? 12 anos. 12 anos. 12 anos que eles estão, o grupo dele está estudando o nosso lar. Não, está na terceira aula. 12 anos que ele está só no nosso lar, só no nosso lar. Eu acho que nós vamos pelo mesmo caminho, né? Porque nós já temos 2 anos que nós estamos no capítulo 2. E não esgota o tema, né? Isso que é maravilhoso, né? Isso que é maravilhoso, porque não esgota o tema, né? Então, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz de ouvir o depoimento desse irmão que se chama Allan Kardec. Olha o nome da pessoa, Allan Kardec, né? De falar que eles estão estudando 12 anos. Ele falou assim, que eles não viram o tempo passar, né? Que eles não viram chegar nesse tempo, né? E, Mauro, não é muito tempo nesse livro, não, porque se a gente pegar cada pedaço ali do nosso lar, igual a gente está pegando aqui no Mundo Maior, tem coisa demais para a gente destrinchar. Ontem ele estava nos narrando uma viagem astral do André Luiz, que é narrada no nosso lar, que eu nunca prestei atenção. É um dia que ele se sente cansado. Vê se você lembra, Eleusa, mais o Marcos. O André Luiz está cansado, aí ele vai repousar na casa da Laura, se não me engano, do Elísio, né? Ele vai descansar, aí ele tem um sonho. E nesse sonho, ele é levado por um barco até um outro lugar, onde ele se encontra com a mãe dele em sonho, que é uma quarta dimensão, que é onde a mãe dele vive. Eu nunca tinha prestado atenção. Aí esse fato dele viajar para uma outra dimensão, o significado do rio, tudo isso destrinchado, isso é maravilhoso, é maravilhoso. É sinal que as pessoas estão levando a sério os estudos dessas obras, sabe? Do Santo Chico Xavier, né? Do Santo Chico Xavier, porque eu acho que no futuro as pessoas não vão ter palavras para descrever esse arcanjo que esteve encarnado entre nós, né? Então, com a bênção de Deus, nós estamos há 2 anos estudando o capítulo 2, né? Praticamente 2 anos, né? Que é a preleção de Eusébio, e agora a gente chegou naquele parágrafo que nós estamos estudando a loucura. E dentro da loucura, nós estamos estudando um dos fenômenos que aparentemente não, que é uma das causas da loucura. E hoje, quando eu estava fazendo os estudos com a orientação do Ascam, porque é assim que ele trabalha comigo, ele fala o que é para eu pesquisar, os tópicos que é para eu pesquisar, onde que é para eu pesquisar, né? E aí depois ele trabalha isso. Então a pesquisa é minha, o discurso é dele, né? E hoje, quando eu estava fazendo essa pesquisa, na verdade, ontem eu já tinha adiantado um pouco o trabalho, porque eu expliquei para ele que eu estava numa semana de recesso e tudo, e que eu estava preocupada com a internet, essas coisas, então ele me adiantou, eu tinha adiantado um pouco. Hoje ele mudou muita coisa, 50% hoje foi mudado, e aí teve uma grata satisfação. Ao fazer a pesquisa, eu fui visitada por Maria Modesto Cravo. E ela falando que ela podia falar sobre a loucura com propriedade. E mais, que ela poderia falar da loucura do ponto de vista espiritual, porque ela foi vítima.
E ela foi diagnosticada como doente mental, sendo que o problema mental dela era de fundo obsessivo. Isso revelado pela Dona Maria. Então, ela falou, ela se colocou à disposição para poder fazer um depoimento, né? O Ascan vai abrir para ela poder falar com vocês sobre a situação dela, o que ela sentiu, o que ela sentiu quando diagnosticada. Ela disse que estava com 18 meses de casada, até coloquei lá, com a filha mais velha dela, tinha 1 aninho de idade, né? E aí, de repente, ela se vê nessa situação, né? Então, quando ela for falar, né, a gente vai ouvir o depoimento de um enfermo, de um ex-enfermo, o que enriquece muito o nosso conhecimento. O que a pessoa sente? Né? É tão fácil a gente falar de um viciado em crack, por exemplo, mas qual de nós aqui se sentou um dia ao lado de um viciado e conversou com ele e ouviu dele o que ele sentia? O que eram as impressões dele? Nós nunca fizemos isso, então a gente não sabe, a gente tem a teoria, né? Então, o Eusébio, ele fala lá nesse parágrafo 15, que nós estamos vivendo nesse século, né, um tempo em que a loucura está generalizada, né? A harmonia mental do homem está naufragando, está morrendo afogada, né? Então, quando, além da gente estar nesse estado de loucura generalizada, com o presidente aí da Coreia do Norte testando bombas, desafiando autoridades ali na sua vizinhança, colocando em risco a segurança do planeta, né? Com tantas situações críticas no mundo, né? Com egos super inflados, egos aí disputando mídia, disputando poder de quem fala mais alto, quem fala mais grosso, quem manda em quem. Então, nós estamos, né, requintados nessa arte de destruir qualquer progresso espiritual que a Terra tivesse alcançado. E isso não é permitido. Uma coisa que o Ascan sempre me fala é o seguinte: olha, nunca se esqueça que é você que precisa do planeta. Eu entendo que quando ele fala isso para mim, quando ele fala, por exemplo, na necessidade de fecha essa torneira, olha o exagero no banho, sabe? Quando ele fala em relação ao cuidado com o meio ambiente, com a terra, né? Porque o Ascan ele tem essa visão sistêmica, ele se preocupa com a mulher, com a identidade da mulher, e ele não é nem feminista e ele nem é machista, ele é pelo espírito, ele se preocupa com o meio ambiente, ele se preocupa com a minoria, ele se preocupa com aqueles que não têm voz, né? Então, quando ele fala que eu é que preciso do planeta e não o planeta precisa de mim, aumenta muito a minha responsabilidade em ser hóspede, né? Em ser inquilino deste maravilhoso planeta. Gente, eu sou uma inquilina que não pago um centavo para morar nessa mansão, nesse palácio. E aí? Como que eu me comporto? Eu maltrato os empregados, os outros membros desse palácio, eu trato todo mundo com orgulho, com prepotência, com arrogância, eu me considero melhor que o outro? Não pode, não pode, né?
Então, quando ele se dispôs a estudar esse livro e esse capítulo, a intenção era que a gente realmente pudesse se aprofundar, né, nessas questões que, por muitos séculos, nos levaram a ter um comportamento muito leviano, né? Nós agimos de maneira muito irresponsável, né? Poluindo, maltratando, julgando preconceituosamente, julgando prematuramente, caluniando, traindo, né? Maltratando, né? Nós estamos chegando numa fase, eu vou dizer a vocês, e eu sou uma das pessoas que preciso mais prestar atenção no que eu vou falar agora, mas nós estamos chegando numa fase que os churrasqueiros de plantão vão ficar desempregados. Porque a nossa própria consciência, ninguém vai nos mandar parar de comer os nossos irmãos. Ninguém. Seremos nós. Seremos nós que não conseguiremos mais colocar na boca um pedaço de um irmão. Um irmão que se imola para nos oferecer um alimento, né? Que hoje ele já é substituível. Né? A proteína animal hoje ela já tem bastante substituição. Em alguns casos, a gente sabe que ela é altamente necessária na formação dos ossos das crianças, mas vai chegar um tempo que nem para as crianças ela será necessária, né? Nem para os idosos. Então, é isso que a gente está evoluindo, a gente está progredindo para uma fase, gente, nós não podemos ficar na teoria. Então, tem muitos companheiros que estão muito comprometidos com as terapias, né, holísticas, que são maravilhosas, né, as terapias de cura, baseada em vários conhecimentos, né, as constelações, eu amo as constelações estelares, principalmente aquelas constelações sistêmicas que são baseadas no espírito e não em meros personagens, baseada nas terapias de Theta Healing, nas terapias de barra de Axis, nas terapias de vários tipos de cura, né? Por cromoterapia, aromoterapia, várias coisas, né? As próprias curas frequenciais dos arturianos, tudo isso é válido se a gente agregar a esses conhecimentos, né, uma prática real e verdadeira. Uma prática em que alie o nosso discurso com aquilo que nós estamos praticando. Você ficar nos rituais. Você ficar nos rituais, né? Fazendo todo tipo de magia, evocando todo tipo de força, pregando ao próximo tudo aquilo que você acha que é o correto, mas não introjetando em você esses conhecimentos, não tem valor. Porque o real objetivo de qualquer conhecimento é a mudança interior. Não é do outro. O outro você vai colaborar. Você não vai mudar seu filho. Você não vai mudar seu marido. Você não vai mudar seus pais. Você não vai mudar seus irmãos, seus amigos, os seus colegas de trabalho. Então o que eu estou fazendo? Você vai colaborar. Mude-se, transforme-se. Pega todos esses conhecimentos que você já tem, todos eles, e coloque em prática para você, porque não adianta você acender vela e disparar uma ironia. Não adianta
Você fazer um círculo mágico e fazer um comentário ascoso, um comentário airoso, uma crítica. Não adianta. Você querer aprender, seguir o caminho do bem e, escondido de você mesmo, você nutrir pensamentos de baixo calão, de cunho inferior, que envolvam outros irmãos, meu amigo. E não tem tempo. Vocês não estão entendendo essa questão de tempo. Vocês já sabem que esta é a encarnação mais importante de vocês? Isso vocês já sabem, não sabem? Todos aqui têm consciência que esta é a reencarnação mais importante? Sim ou não? Todos têm, né? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. É agora que vocês vão tomar a mais importante decisão de toda a existência de vocês. De toda. Desde que vocês foram formados princípios inteligentes. Porque quando vocês foram formados princípios inteligentes, vocês foram guiados. Vocês foram guiados. Até chegar no reino nominal. No reino nominal, de posse do livre-arbítrio, ainda no reino nominal, nesse começo de evolução, vocês foram orientados, vocês foram guiados. Mais amadurecidos, detentores de conhecimento, já sabedores do alfabeto, descobridores da roda, da aritmética, né? Do movimento das estrelas no céu, vocês ainda continuavam sendo guiados. Mais inteligentes, mais criativos, mais lúcidos, mais civilizados, invadindo aldeias, incendiando, escravizando, estuprando, matando, vocês continuaram sendo guiados. Ao tempo de Jesus, vocês estavam sendo guiados. Na Idade Média, com tudo aquilo acontecendo, vocês não estiveram desamparados. E agora é o tempo de separar joio do trigo. Vocês continuam tendo orientação. Mas é o que nós sempre falamos a vocês. Aqui, nesse tempo, vocês não têm mais quem carrega vocês nas costas. E vocês não têm mais como adiar para a próxima reencarnação um compromisso que é desta e das outras. O compromisso de se realinhar com as leis divinas. Então, vocês têm que pensar o seguinte: ou eu me realinho com as leis naturais, ou eu vou para a minha casa natural. Qual é a sua casa natural? Aquela que coaduna com os seus sentimentos, com o que você pensa, com o que você gosta, com aquilo que você é na essência, e não no exterior. Porque no exterior você tem uma tez bonita, você tem uma tez simpática, você se esconde atrás do seu rostinho bonito. Mas é a essência que é analisada. E tem mais, ninguém te leva para a sua casa natural, ninguém. Você acha que tem um espírito que fica ali de prontidão para te colocar num trem e esse trem te levar lá para o mundo primitivo que está começando agora, que é onde você vai se sentir à vontade? Não, você é atraído. Você é atraído, você é sugado. Lembra do Chico falar do chupão? Você é aspirado. É um processo doloroso. Esse processo, imaginem vocês a seguinte situação. Começou uma grande ventania, você se abraçou num poste de concreto, mas o vento está a 180 km por hora, alcançou 200 km por hora, você não consegue mais segurar no poste, você está desesperado, porque você sabe que se você não se segurar nesse poste, você será levado
sabe-se Deus para onde. E nessa viagem tão tempestiva, desse vento forte que está te sugando, você pode arranhar o cotovelo, pode se machucar, se ferir. É um processo desagradável. Então, esse poste que vocês estão abraçados é esta reencarnação. E para você ficar bem firme nele, você tem uma coisa que te ajuda muito, que se chama reforma interior. Então, este é um momento de muito egoísmo. É um momento de muito egoísmo. É um momento em que eu tenho que me preocupar com a minha vida. Vocês estão entendendo? Preocupar com a minha vida, não com a vida do outro. Os filhos já cresceram, alguns estão com os filhos pequenos, tem que investir nessa educação, porque aí a missão já é outra, né? Mas agora é o momento de você olhar para você. Quem eu sou? Porque você sabe quem você está. Você só sabe quem você está. Você não sabe quem você é de verdade. Você sabe quem você é? Você sabe de onde que você veio? Eu venho da própria Terra, tá? Né? Dessas milhares de reencarnações, tá? Mas de onde que você vem? De que situação você vem? Porque aqui nesse grupo eu consigo vislumbrar vários personagens históricos. Eu consigo vislumbrar vários personagens históricos. Personagens que, não obstante, né, a fama, que não obstante o nome, esses personagens causaram muita, mas muita arruaça, muito problema. Né? Esses personagens, eles tiveram oportunidades abençoadas de despertamento e se agarraram a essas oportunidades. Se agarraram. Então, aqui, ó, entre gladiadores, entre templários, né? Entre inúmeros personagens da Inquisição, cardeais, bispos, né? Entre a soldadesca romana, né? Entre inúmeras mulheres ditas bruxas, entre rainhas, entre súditos, né? Eu consigo vislumbrar em vocês uma gama de personalidades assim, de uma pluralidade assustadora. E por que todos estão aqui reunidos nesse grupo? Como disse o meu canal, ontem eu a levei transportada, literalmente. Né? Peguei o automóvel e levei para um lugar onde ela teve contato com uma pessoa que tem um grupo idêntico a esse, que faz um trabalho idêntico a esse. E eu a levei para que ela pudesse ver, porque às vezes ela acha o nosso trabalho exótico, do ponto de vista de comparação com tudo que ela estudou em 44 anos de doutrina espírita. Né? E eu fui mostrar para ela que vários outros grupos calados, porque é o que eu falei para vocês, a luz não faz propaganda. Quem faz propaganda é o mal. Com que as televisões de vocês, os jornais televisivos de vocês se ocupam? É com a luz? Vocês veem alguma notícia bonita, uma notícia de um benfeitor que socorreu as crianças órfãs da guerra da Síria? Vocês têm notícias de alguém que teve uma atitude nobre, né? Salvando aqueles náufragos
que desarvoradamente se jogam em pequenas embarcações sem nenhuma segurança, nos mares, em altos mares, para fugir dos seus países em guerra, em opressão? Não. O que vocês veem sempre nos seus noticiários são escândalos, porque é isso que vende. Né? Então, tudo que vocês vieram trazendo até hoje, né, dessas vivências em que vocês estiveram reis, rainhas, cardeais, até papa, porque nós tivemos até um papa que não está conosco hoje, e faz parte do grupo, mas não nos assiste, não tem participado. Nós temos até um papa. Aí vocês trazem esse ranço dessas existências. E isso se torna um conflito dentro de vocês. Eu fico assistindo esses conflitos dentro de vocês, porque hoje vocês querem fazer o bem, vocês querem trilhar o caminho da luz, mas dentro de vocês, aquela persona antiga, lembra que eu falei para vocês que o pior obsessor são vocês mesmos? Aquela persona antiga, aquela personalidade do antigo sacerdote, do antigo templário, do antigo gladiador, do antigo soldado romano cruel, do antigo vendedor de escravos, essa personalidade continua, né, cochichando no ouvido de vocês aquelas mesmas sugestões de autoritarismo, de orgulho. Aí você vai no mercado e, de repente, alguém passa na sua frente, na fila, ou simplesmente pega alguma coisa que você iria pegar e você fica indignado. E você esbraveja e você cria uma situação de conflito. Por quê? Porque você não aceita ainda ser preterido, porque você é o grande Senhor. Você está acostumado a ser servido. Você está acostumado a ser obedecido. Você está acostumado a ser temeroso. As pessoas têm medo de você. E você quer manter isso. E não pode mais. Então, quando a gente se propôs a estudar o monodeísmo, né, a formação dos corpos ovoides, é essa preocupação de tirar de dentro de vocês determinadas coisas fixas, pontos fixos, que estão lá dentro de vocês e que causam, né, uma série de prejuízos para as futuras decisões. Porque, como eu disse a vocês, estamos nesse momento de separar o joio do trigo. Isso não é feito na encarnação. Esse processo de separação do joio do trigo é ao desencarnar. Quando você desencarna, então você segue para a direita ou você segue para a esquerda, né? Para a gente se localizar. E de que maneira? Tem lá aquele deus egípcio, né? O chacal, que ele vai te dizer, pesar a sua alma pelo que você tem e dizer o caminho que você vai? Não. Você vai para a direita ou pela esquerda simplesmente pela lei de atração. E até porque os mundos da direita, já que nós estamos estabelecendo uma localização geográfica, os mundos da direita são extremamente sutis. Então, eles não comportam corpos pesados e raiva, mágoa, ressentimento, luxúria, glutonismo, sensualidade, né? Calúnia, orgulho, tudo isso se constitui em bagagens que oneram o peso da sua alma. Qual é o grande lenitivo? A humildade. A partir do momento que você é humilde, você releva tudo.
A pessoa te xingou no cruzamento do semáforo, você olha para ela e pensa assim, Deus te abençoe, meu irmão. Talvez eu merecesse ouvir todo esse impropério hoje para eu me conscientizar de onde eu estou. Obrigado, meu irmão. Vai com Deus. Pense, porque se você falar, ela vai achar que você está ironizando e ainda vai brigar mais com você. Se alguém, olha o conselho de Jesus, se alguém te pedir a capa, dê a ele também a túnica. Se alguém fizer você andar 1000 passos, geralmente os filhos fazem isso com os pais, né? Anda mais 2000 com eles. Humildade. Humildade não significa você ser tolo. E nem deixar que ninguém o trate assim. Humildade é você levar a vida com mais leveza. Sem ficar dando murro em ponta de faca o tempo todo. A partir do momento em que nós sabemos quem nós somos, nada do que o outro disser, seja calúnia ou seja elogio, olha só, seja calúnia ou seja elogio, isso não vai mudar o que eu sei de mim. Vai mudar. A partir do momento em que eu desenvolvo um processo de humildade, a partir do momento em que eu tenho ciência de quem eu sou, de quem eu estou, eu me mantenho estável. Eu me mantenho estável. Então, a janela de Johari, como a gente estudou, quando a gente estava vendo a questão do consciente, inconsciente com a Joana de Anjos, ela se abre totalmente. Você passa a não ter mais ponto cego, ou oculto, ou desconhecido, ela se abre, porque você sabe quem você é. Você sabe controlar suas emoções. É claro que você vai ter momentos de severidade, de imposição de disciplina, de austeridade, mas tudo isso feito dentro da lei do amor. Então, aquilo que nós falamos na semana passada, é preciso tirar de debaixo do tapete aquilo que cada um esconde de si mesmo. Sejam erros graves que você cometeu e que você não quer tocar no assunto porque te dói, seja dores das quais você foi vítima, dores muito fortes que você não quer lembrar porque doeu tanto que você não quer que doa novamente. Mas eu te digo, meu irmão, é preciso trazer isso para a superfície e encarar esse problema e trabalhar isso. Aquela técnica que eu ensinei para vocês. Imagine uma sala sem nada. 2 cadeiras. Você está sentado numa e coloque o seu problema, a sua vítima ou o seu algoz na outra cadeira, numa distância que é suportável para você. Não vá colocar ele na sua cara, porque você ainda não está pronto. Numa distância suportável. Olhe nos olhos desse problema, dessa situação. Olhe nos olhos dessa vítima ou desse algoz. E trabalhe dentro de você. Se for um algoz, pergunte a ele. Eu não sei por que você fez isso comigo. Você sabe por que você fez isso comigo? O que nos une e que fez com que você me atacasse dessa forma? O que tem de conexão? Eu preciso entender para poder te perdoar. Agora, se é o contrário, se é a sua vítima, explique à sua vítima o que te motivou naquele momento a agir daquela forma. Se foi porque você estava no momento da sua janela de Johari cega e que você explodiu e que você manifestou um monstro que habita dentro de você, explique isso a ela. Peça perdão.
Se for o seu algoz, comece a trabalhar o perdão. Faça isso, não é uma vez. Você precisa fazer esse exercício várias vezes e vai aproximando a cadeira à medida que você vai se sentindo mais confortável, porque essa mudança, essa transformação, essa cura você não obtém da noite para o dia. Às vezes você não obtém numa reencarnação. Às vezes são necessárias mais de 2 reencarnações. Mas é preciso trabalhar isso. E agora que vocês estão nesse processo de conscientização, então está na hora. Está na hora de trazer. Se não tem nada dessas situações que eu abordei, então traga esse monstro que mora dentro de você, esse monstro que você está tranquilo, de repente você tem um surto de raiva, ofende todo mundo, ofende principalmente as pessoas mais queridas, que são aquelas que te toleram, são aquelas que fazem tudo para te agradar, fazem tudo para que você fique bem, e essas são suas maiores vítimas. Você joga em cima delas todo aquele veneno desse dragão que tem dentro de você. Então, é esse o dragão que está escondido, traga ele para fora, encare ele, domestique esse dragão, porque não há animal que não seja domesticado. Não há animal que não seja domesticado. É uma questão de trabalhar. Vocês estão entendendo? De trabalhar. Ou então, não trabalhe. Fique tranquilo. Termine essa temporada de férias que você está na Terra e depois você se descobre num outro lugar, tranquilo. Porque o que nós esperamos para vocês é que vocês permaneçam na Terra. Que vocês sejam agentes de transformação deste planeta. É para isso que nós estamos aqui, empenhados, comprometidos, nesse curso de sobrevivência. Né? Nesse curso de sobrevivência. Então, para que vocês sejam os agentes de mudança, vocês precisam primeiro se mudar, se transformar. Né? Então, observem dentro da órbita de vocês, do círculo, né? Em que vocês orbitam. Quem são as pessoas que estão na órbita de vocês? No mínimo, tem 6 pessoas. No mínimo. Que estão ali em torno de vocês. Vocês já pararam para pensar que essas pessoas não estão na sua vida em vão, à toa, por acaso? Que por mais que vocês digam que essa pessoa, não sei o que essa pessoa está fazendo aqui, é um peixe fora d'água, eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Olha, meu amigo, é essa pessoa que vai te salvar. É essa pessoa. É essa pessoa que hoje a gente despreza, que hoje a gente deixa em segundo plano, que hoje a gente não cuida, aquele parente chato, aquele amigo que a gente não suporta, aquele familiar que a gente acha que é execrável, é esse que vai te ajudar. Essa pessoa é a mais importante da sua vida. Sinto muito em te falar isso. Eu sei que você não queria ouvir isso. Eu sei até que os planos de muitos eram diferentes, mas é isso que é. Então, vocês vão trazendo esses pensamentos fixos, essas ideias fixas de orgulho, de vaidade, de erro. E no que vocês vão se tornar? Esquizofrênicos, né? Multipolares, né? Cheio de anomalias psicomentais ou psicoespirituais.
E aí, vocês estão atrapalhando o meu caminho. Porque eu preciso de vocês, na próxima geração, netos, bisnetos dos filhos de vocês e tudo mais, eu preciso de vocês lúcidos, ágeis, sabe? Antenados, para poder fazer esse trabalho aqui na Terra. Eu não preciso de esquizofrênicos. Eu não preciso de pessoas com problemas psíquicos, com depressão, com neurose. Eu quero pessoas lúcidas. Pessoas lúcidas. Então, é para isso que nós estamos trabalhando. Para que vocês não se tornem monodeístas. Para que no futuro vocês não embrenhem por essa senda dos corpos ovoides. Né? Então, o que nós precisamos entender? Que nós somos deuses, todos nós. E sendo deuses, nós somos co-criadores. Temos o poder de criar. Esse poder, na materialidade, ele é o poder de gerar novos corpos para que novos espíritos retornem à Terra. Mas no âmbito do mundo das ideias, esse poder de co-criador é o poder de expandir o espírito em todas as direções e levar a luz da razão, a luz da fé, a luz do entendimento, a todos aqueles que ainda permanecerem na obscuridade. Eu sempre digo a vocês, ninguém vai dormir num mundo de provas e expiações e acordar num mundo regenerado. São vocês os agentes dessa transformação. Vocês é que são os agentes. E quando é que começa essa transformação? Agora. E quando é que efetivamente vocês irão agir? Daqui um pouco. Na próxima vinda de vocês, que não vai durar 270 anos, não. Dada a rapidez desse processo, a necessidade desse processo. Então, vocês não vão ter 270 anos de erraticidade, porque senão vocês fariam esse curso no plano espiritual, concordam? Teria tempo hábil. Né? Então, vamos voltar ao nosso encontro, né? a nosso curso de sobrevivência, né? Para que vocês entendam. Então, eu pedi que ela se baseasse na obra do irmão Francisco, né? Para que trouxesse informações. Aliás, quem cunhou essa palavra na primeira vez foi o próprio André Luiz, né? De um corpo, a semelhança de um ovo, de um corpo ovoide, né? Então, o livro Libertação é o livro que mais trabalha o assunto. E depois ele vai trazer esse assunto novamente em voga no Evolução em Dois Mundos. Embora no livro Nos Domínios da Mediunidade tenha alguma coisa parecida, ele fala alguma coisa também, então ele aborda esse assunto de uma forma muito ampla, né? Então, conversando com o coordenador Gúbio, né? Gúbio explica para André Luiz que existem 3 situações em que o perispírito perde a forma, ou que um espírito perde o perispírito. Você pode acionar, por favor? Né? Existem essas 3 situações em que o espírito perde o perispírito ou que o perispírito perde a forma, que é a mesma coisa. Primeira situação, quando o espírito ele evolui a um ponto que ele não precisa mais de uma forma perispiritual. Ele pode recriar
um perispírito para ele, né? Se valendo da matéria do novo mundo onde ele vai habitar. E por que lá, sendo ele um espírito evoluído, ele vai criar um perispírito? Porque quando ele se manifestar na Terra, ou ele se manifestar em qualquer outro mundo inferior para os espíritos com os quais ele tiver relacionamento, ou ele tiver alguma conexão, ele precisa trazer uma forma. Porque se ele se manifestar apenas como luz, ele pode não ser assimilado, compreendido. Então, meu canal, identificando várias formas, encontrou uma em que supostamente se assemelhe à forma como eu me manifesto neste grupo. Para quem é vidente, pode me ver. Né? Ela me pediu autorização para poder colocou, que não é uma forma fidedigna, mas que limita, através de uma forma humanoide, aquilo que o espírito que é luz. Todo espírito é luz. Né? Então, essa é a primeira situação, quando ele está muito evoluído. Né? Então, você podia perguntar assim, então é por isso que há reuniões no Sol. Sim, o Sol é inconcebível, né, de vida, de uma forma de sobrevivência para o seu ponto de vista material, não para o ponto de vista do espírito. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, de 5G, não é, Marco Antônio? Então, existem uma categoria de espíritos que vivem ou que se valem do Sol para inúmeras utilidades. E existem espíritos, meus amigos, que brilham mais do que o Sol. Né? O Cristo brilha mais do que o Sol. A categoria do Cristo é de menos um G, Marco Antônio, para a gente entender essa grandeza. Né? Quinta grandeza, quarta grandeza, quanto menor a classificação, maior seria o brilho. Qual é a segunda situação? Né? Quando o espírito reencarna. Bom, ao reencarnar, eu até expliquei isso para o João e pedi para colocar para vocês também, não sei se foi colocado, a explicação do DNA, né? Então, ali eu explico bem. A união do espírito, ele não está unindo uma forma física a um ovo. Quando acontece o Big Bang, que é o Fiat Lux, né? Que é a penetração do objeto seminítico, ou o sêmen o espermatozoide, ao penetrar o óvulo, ele provoca um Big Bang. Ele repete no ovo aquilo que acontece no universo o tempo todo. Que os seus cientistas agora estão começando a vislumbrar. Porque os seus cientistas, agora eles já começam a pensar em termos de multiversos. Mas até então ele pensava em termos de um universo. Cada concepção é um Big Bang, em miniatura. E é nesse momento que o espírito, que é energia, portanto, é uma forma de eletricidade, ao entrar no meio aquoso, que é o interior da célula, no núcleo da célula, há o quê? O que acontece quando você pega um fio elétrico desencapado e põe ele na água? O que acontece naquele momento? Tem um choque, que é uma mini explosão, não é isso? É uma mini explosão. É nesse momento que o espírito joga para a matéria densa
né? Através da eletricidade ali naquele meio aquoso, toda a informação que ele deseja que aquelas células em multiplicação reproduzam. Então, esse é o segundo caso. E qual é o terceiro caso em que o espírito perde a forma? Esse que nós estamos estudando. Por ideia fixa, por remorso, por ódio, né? Por desejo de vingança. Ele vai encolhendo, como a gente viu, né? Vai perdendo a sua forma, porque ele não usa essa forma. Ele não usa as mãos. Qual a utilidade das mãos? As mãos começam a colar os dedos uns nos outros, até perder a forma dos dedos, até ficar como se fosse uma luva. E depois isso, o braço, né, não é utilizado, então ele se une ao tórax. As pernas se fecham, porque não é utilizado. Até que ele se torna uma massa, e essa massa vai sendo reduzida. Então, esse é o terceiro caso, né? Aqui vocês veem, e isso nós vamos discutir agora. Allan Kardec, na codificação, ele fala de apenas 3 corpos. Ele fala do corpo espiritual, do corpo perispiritual e do corpo físico. Não é isso? Mas André Luiz apresenta 2 outros corpos, né? Ele apresenta o duplo etérico, que está entre o perispírito e o corpo físico. O duplo etérico é como se fosse a membrana do perispírito. E ele apresenta também um novo corpo, que é o corpo mental. Esse corpo mental, ele é como um espelho que reflete a essência espiritual, ou espírito. Então, é da mesma forma como Newton fez isso, né? Ele pegou um prisma, colocou diante do sol. A luz do sol bateu no prisma e decodificou em 7 cores, que é o arco-íris, né? Não é isso? A mesma coisa. O corpo mental, ele é um prisma. O espírito reflete sua luz nele. Ele decodifica essa luz e joga para o perispírito. Aonde que ele joga para o perispírito? Onde? Não são 7 cores lá? Ele vai jogar onde? Nos 7 chakras. Ou os 7 principais chakras. Porque cada uma dessas luzes decodificadas, né, pelo prisma, que é o corpo mental, cada uma delas tem subdivisões que seriam vários outros pequenos chakras. Só para vocês entenderem. É uma ramificação de chakras. Tá? Vocês entenderam isso aqui? Então, quando é que o espírito perde a forma? Você vê, esse aqui desencarnou. Esse desencarnou. Esse aqui é a membrana desse. Não precisa mais desse. Não precisa mais desse. Por que não precisa mais desse? Porque a matéria voltou à matéria. Então, esse duplo etérico não tem mais necessidade. Ficou esse e esse. Não é isso? Esse aqui continua irradiando no prisma para esse aqui. Mas esse aqui, ele não absorve essas cores. Por quê? Porque aqui, ó, aonde a luz sai, está embaçado. Está embaçado por uma única ideia, um único pensamento. Então, não, a luz do espírito não consegue ser decodificada. Eu estou dando um exemplo grosseiro, tá, gente? Ela não se decompõe nas 7 cores para energizar os chakras. O que vai acontecendo com os chakras desse irmão aqui?
eles vão parando, né, a sua rotatividade, eles vão diminuindo a sua rotatividade. Vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo, até que eles se tornam sementinhas. Sementinhas que estão ali, dentro deles tem 1000 possibilidades, 1 milhão de possibilidades, igual todas as sementes têm, mas imaginem vocês esses envelopes de semente que vocês compram, que vem dentro de um envelope, as sementinhas ficam guardadas ali por quanto tempo? Esperando a possibilidade de serem novamente plantadas, energizadas, receberem água de bons pensamentos, de bons cuidados, receberem a luz solar, para poderem crescer novamente. E se ela ficou ali mais tempo do que ela devia ficar, muito provavelmente vai nascer uma planta defeituosa, vai nascer uma planta mirrada, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Então, ali, com relação àquela primeira parte, o espírito, quando o espírito evolui e deixa a esfera da matéria densa, ele vai recriar o perispírito usando a matéria do mundo em que vai morar. Esse aqui é para o caso dos espíritos já conscientes, os espíritos já maduros espiritualmente. Então, estes são os servidores enobrecidos, que estão com o dever cumprido. Esquece esse negócio de espírito de luz. Todo mundo tem coisa para consertar, para arrumar sempre. Tem grandes mentores aí consertando coisa lá de trás. E tem grandes missionários que estão em missão, como Emmanuel, por exemplo. Mas tem muita gente aí, espírito de luz, e que está reavendo ainda erro. Aí você fala, por que o espírito de luz tem que passar por uma situação dessa? Porque ele está corrigindo erros do passado, né? E o segundo caso, que é o caso da maioria de vocês, um espírito que perde a forma quando reencarna, né? Então, ele perde o perispírito e o reconstrói. Ele perdeu o perispírito. Quando o espírito foi unido ao ovo, lembra? Que ele jogou a energia dele naquela fusão do espermatozoide com o óvulo, né? Ele ali perdeu a forma que ele tinha anteriormente. E agora, o ovo que recebeu toda a informação do espírito, que é o novo DNA, né? Aquela minúscula parte de uma célula, ele vai reconstruir um novo perispírito junto com o corpo físico. Dado as necessidades, os estudos morfológicos, oncogênesis, ele vai pegar tudo isso, vai trazer essas informações e vai reconstruir um novo perispírito, né? Então, esses são aqueles que estão nas mesmas condições que vocês, né? Já merecem uma reencarnação participativa. O que é uma reencarnação participativa? Em que vocês têm o direito de serem ouvidos em relação a vários pontos que vocês julgam necessários, né? Então, é uma reencarnação trabalhada por valores intercessores, quer dizer, você intercede nessa nova vida que você quer. Você mesmo chega para a equipe e fala, olha, eu quero vir com uma falha no coração, porque eu tirei a vida de um irmão com um tiro no peito, e eu agora quero vir sentindo essa dor, com essa dificuldade. Então, você tem condição de interceder, né? É uma reencarnação trabalhada por valores intercessores, né? Então, é uma missão, um trabalho participativo, né? Então, você tem oportunidade
tanto de expiar esses erros pregressos, quanto você tem oportunidade de passar por provas que te darão novas e melhores condições no porvir. Né? Agora, existem os casos em que a densidade da mente, nessa nova reencarnação, ela está tão saturada de impulsos inferiores que ela não vai conseguir formar um perispírito. Por quê? Por quê? Nós vamos entender isso agora. Né? O número, um corpo ovoide, né, por exemplo, ela perdeu todas as suas formas, inclusive do seu chakra, que se tornaram como que pequeninas mônadas. Então, ela vai precisar fazer o quê? O caminho inverso. Vir de trás para frente. Né? Então, por causa desse profundo desequilíbrio, né, desse pensamento fixo, né, o fluxo de energia entre o corpo mental e o perispírito, né, ele foi cortado. Ele foi cortado. Que o corpo mental é aquele espelho, só para vocês lembrarem. Ele foi cortado, ele está embaçado, ele está embaçado. Né? Então, o que acontece? A partir do momento, quem dá a forma não é o espírito, que foi o que nós informamos ao João? Não é o espírito? A partir do momento que o prisma está embaçado, que o corpo mental foi cortado, o perispírito, ele não recebe mais essa informação. Então, ele atrofia. Ele atrofia, né? Então, desculpa, eu passei aqui rápido. Nessa obra, que é a obra que é a base para esse momento do estudo, né? O André Luiz, lá nesse livro Libertação, ele narra, né, que ele viu certas formas indecisas, obscuras, e aí ele dá o nome para essas formas, né? Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, por isso que passou a ser conhecido como corpo ovoide, né? Pouco maior que um crânio humano. Agora, hoje já se sabe que existem corpos minúsculos, que são os parasitas ovoides, que nós vamos ver mais para frente, né? E André Luiz fala que elas variavam em suas particularidades. Umas movimentavam, tinham um movimento próprio, né? Parecendo grandes amebas, sugando com ventosas, vampirizando, e outras pareciam estáticas, paradas, fixas, como se estivessem colocadas ali, e dali, daquele lugar, elas não saem. Então, nessa ilustração aqui, ó, vocês vão ver, né, algumas aqui que são que têm movimento, são dinâmicas, e essas duas que aparentemente são estáticas. Aqui, ó, na altura da coluna ou do plexo solar, ele tem mais uma, né? Para as pessoas muito viciadas em sexo, essa área aqui da genitália ou do chakra básico, vampiros, vampirização. Me perdoem falar, mas a questão da masturbação deve ser uma questão muito bem estudada, né? Já que nós estamos falando de forças criadoras, né? E nós estamos no ato sexual, um parceiro doa energia para o outro parceiro. Há uma troca de organon, que é a energia que se abstrai do clímax, do contato corpo a corpo. Essa energia é uma energia altamente criadora, seja para o corpo físico, seja para as próprias forças dos dois companheiros.
forças de elevação, de restauração, de reequilíbrio e tudo mais, né? O que acontece nos processos incisivos de masturbação? Para onde está sendo jogada essa energia? Para quem está sendo doada? Alguém está absorvendo essa energia sua. Preste atenção nas suas fantasias. Não vou entrar muito aqui no mérito, que vai achar que eu estou sendo radical. Não, eu só quero trabalhar isso com vocês, já que nós estamos trabalhando um processo de despertar. Alguém está sugando essa energia. E eu te digo, não sou eu. E nem a minha equipe. Né? Tem uma lenda do incólumus, vocês já ouviram falar? Que são esses seres que sugam as energias sexuais deletérias ou inferiores, né? Eu, porém, digo a vocês que, na maioria das vezes, são esses seres aqui. Por quê? Por que esses seres ovoides? Por que eu estou falando isso com tanta tranquilidade, com tanta certeza? Porque, geralmente, os viciados em sexo, a maioria deles, a grande maioria deles se tornam corpos ovoides. Pedófilos, pessoas que desenvolvem taras, pessoas com fixação sexual, violentador, pessoas com ideias fixas, geralmente tornam corpos ovoides. E aonde que esses corpos ovoides vão se alocar? Se a ideia fixa deles é essa. Simples. Né? Então, é um processo que precisa de responsabilidade. O sexo é maravilhoso. E até os anjos têm sexo. De uma forma totalmente... É troca de energia. É um estar com o outro. É um dialogar. É o prazer, o clímax de um encontro como esse, dos três terem um clímax. Um clímax de um encontro com uma alma querida. E se for o ato sexual, o companheiro com a companheira, né? O encontro de duas almas, uma alma se doando para a outra, e não fazendo desse processo criativo, de arte, de poesia, de música, de criação profissional, de criação de um novo ser, uma coisa banalizada, vulgar e inferior. Despertando a Kundalini, alimentando ela com sentimentos inferiores. Meu amigo, você está criando uma sucuri. Você está criando uma anaconda que vai te engolir. A gente precisa tocar nesses pontos, né? Eu quero falar muito da questão sexual com vocês, muito. Eu quero ensinar muitas coisas para vocês, né? Sobre a erotização, sobre... É o que eu falei, o sexo, ele não é sujo, ele não é feio, ele não é pecaminoso. O errado é o que o homem faz do sexo. E como faz. Né? Esse que é o problema. Então, lá na página 86 do livro do meu canal, está escrito assim, que os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a sua forma espiritual. Né? E é pela densidade da mente que eles não vão conseguir se elevar. Por quê? Porque vão ficar sempre gravitando em torno daquelas paixões que envolvem os seus sentimentos, que é o objeto da sua atenção. Eles vão ficar sempre girando em torno assim. Se for dinheiro,
Se for dinheiro, ele vai ficar sempre naquela questão de dinheiro. Preciso guardar dinheiro, preciso juntar dinheiro, preciso comprar propriedade, preciso deixar um patrimônio para minha família, preciso... E esquece de viver. Esquece de prestar atenção nas pequenas coisas, de ver um filho engatinhar, de ver um filho adolescente descobrir a vida, estar ao lado do filho adolescente, ensinando para ele valores, para a menina, para o menino, para a criança, ver no despertar da criança o seu alfabetizar, a sua descoberta. Né? Aqui nós já vimos como que se dá todo o processo, né? Já estudamos. E aí, a partir do momento em que ele chegou nessa forma, né, do tamanho de um crânio, que é uma forma que se assemelha a um corpo ovoide, ele está no mundo dele. Né? Ele construiu para ele uma bolha. Vamos observar o caso dos enfermos de Alzheimer. Né? O enfermo de Alzheimer, eu digo para vocês uma coisa, a enfermidade de Alzheimer, em primeiro lugar, tanto o Alzheimer é uma defesa do espírito contra a sua dor interior, como o câncer é uma resposta do espírito para as mágoas e ressentimentos que ele traz calado, que ele traz em silêncio. O Alzheimer, a demência senil é diferente do Alzheimer. A demência senil é a frouxidão, é o relaxamento, né, do órgão, os próprios neurônios que vão morrendo, não são substituídos, provoca a demência senil. Mas o Alzheimer é uma enfermidade do espírito, refletida no corpo físico. E eu digo para vocês o seguinte, ainda que no DNA venha a característica para manifestação dessa enfermidade, o espírito pode livrar-se dela durante a sua vida, pela sua conduta. Né? Então, por várias questões, o espírito vai manifestar o Alzheimer. E o que o Alzheimer, qual é o processo dele? Primeiro, agressividade. Por quê? Porque ele agora está livre para manifestar aquilo que o incomodou, aquilo que o feriu. Então, ele manifesta uma agressividade com todos, né? Com todos. Ele passa a expressar a natureza daquilo que ele abafou. Em segundo lugar, né? Ele começa a esquecer de fora para dentro, ou seja, a memória periférica. Aquilo que já não tem tanta importância para ele, e ele vai reduzindo as lembranças, as informações, até chegar num ponto em que ele se torna um monodeísta em vida. Ele com uma única ideia, com um único pensamento e, na maioria das vezes, sem nem saber mais se expressar a respeito daquilo, que é o que acontece com o corpo ovoide. Ele não consegue expressar aquilo. Ele só irradia aquilo que ele está pensando. Então, é a mesma situação de um enfermo de Alzheimer. Né? Só que na situação de espírito. Né? Então, essa ovoidização, ela pode ser comparada, dadas as suas circunstâncias, a esse processo de Alzheimer. O processo de Alzheimer é mais rápido. O processo de ovoidização pode demorar muito tempo, dependendo da situação em que esse espírito está, né? E dependendo também da subjugação em que ele estiver por outro espírito que tiver ascensão espiritual sobre ele, que quer a derrocada dele.
por que quer usá-lo, por que quer escravizá-lo. Eu já falei sobre isso com vocês, né? Dos caçadores de ovoides, né? Então, o que a gente pode comparar um corpo ovoide? A um parasita, a um fungo, a um vírus. O vírus aí da moda, né? Então, a gente pode comparar, olha a aura humana aqui, olha a aura, olha a aura. Aqui estão com formas, mas imaginem vocês que em vez dessas formas aqui, das personas de vocês atacando vocês, ou de obsessores externos, que são seus inimigos, né, que acharam vocês, mas imaginem vocês que todos esses furos aqui na aura, todos esses furos, foram espírito que foi lá e furou para poder entrar? Não, né? Esses buracos na aura de vocês são feitos por vocês mesmos, pela invigilância. Agora, vocês estão vendo aqui na área superior? Sabe o que é isso aqui? Eu falei na quinta-feira anterior. Uma colônia de corpos ovoides ou de parasitas espirituais. Aqui, ó, em torno do perispírito, em torno do próprio corpo, já há vários corpos ovoides em movimentação, né? Então, esses parasitas, eles cimentam, né, a aura de pessoas vivas, de pessoas que estão aqui no plano físico. Mas eles se cimentam por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque eles são atraídos por similaridades. A lei de afinidade. Então, eles, os corpos ovoides, autônomos, se sentem puxados por uma linha de pensamento, uma frequência. O pensamento, ele atua dentro de uma determinada frequência, não é isso? Se o corpo ovoide está dentro daquela frequência, ele localiza o endereço daquele pensamento. Isso é uma situação. Qual é a segunda situação? Esses seres aqui, ó, os dragões, os obsessores, as personas, se utilizam, são donos da colônia espiritual. Para vocês terem uma analogia, peguem um exame, né? É um exame de imagens de uma infecção, né? Uma ultrassonografia, uma coisa parecida, que vocês vão ver lá um carocinho e o médico vai dizer para vocês, olha, esse carocinho aqui que você está vendo é uma colônia de bactérias. Aqui no exame acusa mais ou menos 4,16 milhões de bactérias dentro dessa colônia. É isso aí. Isso aqui é uma colônia. É sério, gente. É muito sério. Então, André Luiz, ele continua falando, já lá na página 115, que a vampirização é incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, né? Então, é o quê? Por que é imantação? Porque esse aqui alimenta esse aqui, o corpo ovoide, e o corpo ovoide alimenta esse aqui, com ideias. É uma simbiose. É uma simbiose. Aí você fala assim, mas como que Deus permite isso? Isso aqui é escolha. Esse ser aqui, ó, ele não precisa ter essa companhia aqui. A escolha é dele. E ele não precisa ser perfeito. O corpo ovoide, ele precisa de energia para sobreviver, porque ele não consegue mais receber a energia do espírito, vocês lembram disso? O corpo mental dele está embaçado, mas ele precisa de energia. Então, ele tem que procurar uma fonte.
né? A razão pelo qual esse estado simbiótico aqui se estabeleça se origina da igualdade desses desejos, da similaridade desses desejos. Então, eu vou parar por aqui, tá? Vou terminar só essa página aqui, porque nós não precisamos correr com esse estudo, né? Aqui é o nosso querido André Luiz, já lá no outro livro, né? No Evolução em Dois Mundos. Ele vai falar que as vítimas, as próprias vítimas, aceitam mecanicamente a influenciação desses corpos ovoides. Por quê? Porque eles estão na mesma frequência de pensamento, de remorso, de arrependimento, ou de ódio, ou de egoísmo, que aqueles outros lá. Então, ele acha natural ele falar assim, todo dia ele tem que tomar uma cerveja no bar com os amigos. Não, mas eu não sou alcoólatra, não. Eu só estou tomando uma cerveja para relaxar. Ele acha natural. E aí, às vezes, ele está sendo influenciado por esse aqui, que precisa beber, que precisa do teor, do etílio, né? Daquele teor etílico do álcool, para poder encher-se de energia. Ou da fumaça, né? Da nicotina, do tabaco ali, do alcatrão, para poder sentir-se vigoroso. Né? Então, é uma situação que nós precisamos conhecer para a gente poder curar. Né? Então, a gente já falou como agem os corpos ovoides, né? Sugando a vitalidade de outros seres, infundindo na pessoa a sua radiação nociva, o seu próprio pensamento, né? E também tornando um instrumento, o obsediado, a sua vítima, tornando ela a sua própria propriedade. E como sendo sua propriedade, entre aspas, e desenvolvendo os mesmos tipos de pensamento, invariavelmente, quando ele desencarnar, ele também irá iniciar esse processo de perda de forma.